Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui no canal Pro Wendel, estamos aguardando aqui das 10 horas para começar o match entre Brasil e Armênia, né? Esse match aí vai ter 8 jogadores fortíssimos do Brasil, né? E 8 grandes jogadores da Armênia também, entre eles alguns mestres internacionais de damas, tá, gente? Então vou apresentar aqui para vocês os jogadores nossos, não é? Tá aí, né, o nosso mestre feed, Lucas Massola, vai jogar contra o mestre internacional, Alaverdian Chan, né, da Armênia. O Nadim Enalfal, que já foi campeão brasileiro também em 2007, né? O Lucas Massola foi campeão em 2015, o Nadim foi campeão em 2007, né? Jogador de Assis, o Nadim, né? Vai jogar contra o Azikebian Sanvel, né? Luiz Roberto dos Santos, jogador muito consistente, muito forte, muito difícil ganhar ver o Luizinho perder uma partida de xadrez, né? Já foi bicampeão nos Jogos Abertos, 2005, 2006, né? Vai jogar contra o mestre Akopian Ertak, né? Da Armênia. O Gruba, né? Famoso Gruba lá do sul do Paraná, né? Vice-campeão dos Jogos Abertos 2019, do ano passado. Vai jogar contra o mestre Akopian Kachatur, não é? O nosso quinto jogador, o Robinson Ferreira, o mineirinho aí de Poços de Caldas, né? Vice-campeão dos Jogos Abertos do ano passado, vai jogar contra o jogador armênio Arutyunyan Tigran, né? O Jefferson Alves Roque, daqui de perto de Campinas, né? Quando eu digo daqui de perto, é porque eu sou de Mogi Guaçu, né? Vai jogar campeão dos Jogos Abertos 2005, jogador muito, muito, muito forte, teórico, né? Difícil ver ele perder uma partida aí. Vai jogar contra o mestre internacional, o novo mestre internacional, né? Um rapaz novo, né? O Rafael Ordian. E o Wellington Lima, jogador muito forte, representou São Bernardo do Campo aí no ano, se não me engano, nos Jogos Abertos 2018, que eles foram campeões, né? Vai jogar contra o mestre Davi Pogossian. E o Zé Correia, né? Jogador muito forte também. Enfim, todos os jogadores brasileiros são fortíssimos, né? Fica até redundante ficar falando forte, mas porque são mesmo, né? Campeão dos Jogos Abertos 2006, né? Vai jogar contra o Aran Kiniasian, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o nome do pessoal da Armênia, né? Mas está aí, gente. São 8 jogadores fortíssimos da Armênia contra grandes nomes do jogo de damas do Brasil, né, galera? Então, eu tô ansioso aqui para ver começar, né? Temos aqui 7 pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão, tá certo? Daqui a 9 minutos vai começar, né? Então, vamos esperar ansiosos esses 9 minutos. Aqui, ó, gente, a partida ela vai ser transmitida as partidas vão correr pelo site Play OK, né? Então tá aqui, a gente já tá se preparando, né? Dá pra gente olhar aqui do lado já a galera que vai chegando para jogar ou para participar ou para assistir também, né? Quem já acessa esse site, o Play OK, basta entrar na área de damas, tá? E na sala Salvador, tá? Na sala Salvador do Play OK. Então, entra lá no Play OK, clica em damas, depois tem várias salas na parte de cima, né? É só entrar na sala Salvador, tá? Que vai estar tendo acesso para assistir também, tá? Então estamos aí, gente. Quem quiser saber quais jogadores são os nossos, basta olhar os nicks aí, tá, gente? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Essa aqui é a tabela que a gente vai usar para ver quem tá indo bem, quem tá indo mal, tal, né? Enfim, quem tá ganhando, quem tá perdendo. Vamos torcer para que o Brasil esteja ganhando, né? E tá aí, gente, o nosso mestre, né? O mesa 1 nosso, Lucas Massola. O nick dele é Lucas1234, né? Quem quiser procurar por ele vai achar por esse nick, 1234. O Nadim Enalfal, já campeão brasileiro também. O nick dele é o Midna. O Luiz Roberto dos Santos, Luizinho, o nick dele é Júnior Assis. O Gruba, o nick dele é o Tizuki. O Robinson
o nick dele é Robinson Minas. O Jefferson, o nick dele é o nome mesmo, né? Jefferson Rock. O Wellington Lima é Odamista. E o José Correia, o nick dele é Braga, tá, galera? Então tá aí, temos o nick de todo mundo já, tá? Basta agora a gente esperar começar esse grande match internacional que vai acontecer já já. A gente está ansioso aqui para ver começar, né? Eu estou muito ansioso para ver começar, na verdade. Ai, ai. E vamos ver o que vai dar, hein, galera? Bom, faltam aí 5 minutos para a gente começar o match. Né? Se alguém quiser mandar alguma mensagem aí para eles, pode mandar, tá, gente? A gente vai torcer pela seleção brasileira nossa contra a seleção armênia. Muito bem, pessoal. Temos aí então, né, a ordem dos confrontos, né? O Lucas vai enfrentar o Nishan Alaverdian. O Nadim vai jogar contra o Samvel. O Luizinho vai jogar contra o Artak Acopian. O Gluba joga contra o Cachatura Acopian. O Robinson joga contra o Tigran Arutionian. O Jefferson joga com o Rafael Eudian. E o Wellington joga com o Davi Pogossian. E o Zé Correia joga com o Aran Kiniassian. Né? Tudo bem, vamos torcer pela equipe nossa. Estou aqui aguardando o começo aqui da competição. Deixa eu conversar aqui com o Jefferson, que é o jogador brasileiro que está organizando tudo isso. Tudo bem, vamos esperar o retorno dele. Mas já está quase, hein, gente? Em 3 minutos vai começar já o match Brasil versus Armênia. Quem será que ganha? Brasil ou Armênia? As duas equipes muito, muito, muito fortes, muito bem preparadas, né? Muito bem montadas, por sinal, né, galera? Então, aí é só a gente aguardar o início do match, né? Que eu vou dar uma diminuída para poder mostrar para vocês também quem é que está jogando a partida enquanto joga, não só para mostrar a partida também, né? Aí para todo mundo acompanhar tudo em tempo real, né, gente? E poder comemorar, torcer junto com a gente. Tá aqui então, essa partida quem tá jogando por enquanto. A Terrorista contra Mike Tyson. São dois brasileiros, possivelmente, né? Que estão jogando aí. Né?
Muito bem. Galera, e vai começar então aqui. Temos já os emparelhamentos, aí a galera tá indo para a mesa já. Né, sentar para começar o match. Vai ser bem legal, acompanha aqui com a gente então, galera. Estamos aqui com 12 pessoas assistindo ao vivo. Isso aí, Paula. Vamos torcer aí pela seleção brasileira aí, que vai começar já já o match. Né? A galera já vai se sentando aqui. Né? Vamos ver quem é que vai ganhar nesse match. Torcida de vocês pro Brasil aí, galera, porque não vai ser um match fácil, nem um pouco. E a gente vai acompanhar em tempo real essas partidas. Né? E conforme for acontecendo, a gente vai colocando os resultados aqui. Esperamos que tenham muito 2 pontos para o Brasil, né? Cada vitória marca 2 pontos, né? E vamos ver então. O Lucas vai jogar contra o Viverna. Mesa 1 e já começou, galera. Temos aqui a partida do Lucas contra o Viverna jogando aqui. Opa, deixa eu voltar aqui para mostrar a partida para vocês. Então, aqui. O Mesa 1 nosso do Brasil jogando contra o Mesa 1 da Armênia, né, galera? Então tá aí, nesse momento, o Lucas jogando de pretas, tá, galera? Muito bem. O brasileiro nosso jogando de pretas de vermelhas, no caso, né? Contra o Viverna, né? Temos aí uma partida que possivelmente vai ser uma partida dura. Vai ser no sistema de micromatch, tá, gente? Então, eles vão se enfrentar... Vão jogar 2 partidas entre si. E aí a soma dos resultados é que vai mostrar quem é que ganha a partida. No caso, o micromatch, ou seja, 2 partidas. Então, por exemplo, se o Lucas ganhar a primeira e empatar a segunda, né, ele ganhou uma e empatou outra. Então ele ganhou do Viverna, né? Porque a vitória soma 2 pontos. O empate, 1 ponto, então ele fez 3 pontos. E o Viverna, 1. Ou seja, ele ganhou o micromatch e aí ele soma 2 pontos de vitória para o Brasil. Se o Lucas ganhar a primeira, e perde a segunda, então ele ganhou uma e perdeu outra. Empatou o micromatch, né? Então aí dá 1 ponto para o Brasil, 1 ponto para a Armênia. Se acontecer de, por exemplo, o Lucas, infelizmente, perder uma e empatar outra, aí ele perdeu o micromatch, né? Aí soma 2 pontos para a Armênia e nenhum ponto para o Brasil. Tá? Esperamos que isso não aconteça, vamos torcer aqui para a gente, para a seleção brasileira, para que isso não aconteça com o Brasil, né? Torcer para que o Brasil ganhe todas as partidas, tá, gente? E tá aí, tá o Lucas jogando a primeira partida contra o Viverna, né? Eu não vou comentar aqui a qualidade técnica, né? Eu não tenho nível para isso, mas aparentemente está uma posição bem interessante para ambos os lados, né? O Lucas travando aí o centro e buscando algo, talvez, no lado direito das brancas, né? E vamos ver, tomara que consiga realmente esse sucesso, né? Consiga vencer o adversário. O tempo do Lucas não está muito bem, né, por agora, né? Tá com 47 segundos, o Viverna está jogando muito rápido, tá com 2 minutos e 20, né? A cada lance, cada jogador ganha 2 segundos, né? Então tem esse ponto pro aí. Então mesmo o Lucas com pouquíssimo tempo, ele ainda tem chance de reverter isso, de continuar jogando sem correr o risco de perder no tempo, né? E tamo aí, né, galera? Tamo aí na torcida para que ele consiga. O tempo dele tá diminuindo, tá ficando apertado, mas, né, a posição para ele não é uma posição tão simples assim, né? Ele tem muitas peças travadas aqui, né? No lado esquerdo aqui das brancas, né? E vamos ver como é que ele vai conseguir
né, sair dessa situação nada confortável para ele neste momento, né? Tá aí, fez uma troca para trás, né? Capivara diz que quando troca peça, troca porque tem medo, né? Jogador forte, quando troca, é porque é algo necessário, né? Então, no caso dele, com certeza foi algo necessário, né? Se fosse o meu caso, seria por medo. Mas estamos aí, galera. Tudo bem. 7 segundos apenas para o Lucas, né? Nessa primeira partida. Infelizmente, o Lucas perdeu a primeira partida no tempo, né? Que pena, que pena. Agora tem que jogar para vitória para conseguir empatar esse micromatch aí. Se ele empatar ou perder, aí a vitória vai para a Armênia. Né? O nosso mesa 1 jogando contra o mesa 1 da Armênia, né? Então vamos ver como vai desenrolar essa partida. Né? Agora novamente ele jogando. Agora o Lucas está jogando de brancas nessa posição. Vamos ver como é que ele vai continuar seguindo nessa partida aí. Estamos ansiosos para que ele consiga um bom resultado. Aparentemente essa tablita, né, começou melhor para as brancas, né, e o jogador armênio, né, o Nishan Alaverdian, soube explorar muito bem isso. E agora, né, temos aí uma posição muito interessante aqui para as brancas, né, as brancas com um domínio de casa assim, muito bom, e que aparentemente deve ser uma posição mais confortável para as brancas do que para as pretas, né? Bom, vamos dar uma olhada nas outras partidas também. Então vamos aqui. Vamos ver a partida aqui do Wellington Lima contra o Davi Pogossian. Né? O Wellington está de brancas nessa posição. Nessa segunda partida do micromatch também, logo no começo dessa segunda partida do micromatch. O Jefferson Roque também está na segunda partida do micromatch aqui, jogando de brancas nessa posição. Posição bem interessante aqui. Essa é uma partida de dois jogadores brasileiros, não tem nada a ver aqui com... Aqui temos o Artak, né, jogando com outro jogador brasileiro aqui, não sei qual é, porque o Luizinho tem um outro nome aqui de... O Luizinho, na verdade, ele está jogando contra o Aran, né? Então deixa eu mudar aqui, porque o Luizinho ele não está jogando na mesa que ele deveria estar jogando. Deve ter havido uma troca entre eles, né? Então deixa eu trocar aqui, para que não haja problemas depois, né, na soma dos pontos. Muito bem, então o confronto é esse aqui, né? O Luizinho tá jogando contra o Artak, né? Então vamos voltar aqui e ver a partida, né, gente? Que é o que importa nessa posição, né? E o Luizinho aqui nessa posição tá de brancas, né? Tá com uma posição vitoriosa aqui, né? Contra o Artak, contra o mesa 8 de Israel. Que possivelmente o jogador de brancas deve abandonar em poucos lances, né? Tá com pouco tempo também. Né? E a vitória aí do Luizinho na segunda partida do micromatch. Essa foi a primeira partida do micromatch que o Luizinho ganhou. E agora vamos
a segunda partida aqui do Lucas. O Lucas aqui de brancas, com pouco tempo novamente, precisando ganhar essa partida. Uma posição nada confortável, né, gente? Vamos torcer para o nosso mestre brasileiro. Uma situação bastante difícil, sacrifica uma peça aí para passar uma outra, né? Tem aqui uma peça em F4, segurando duas peças pretas. Aparentemente a posição preta é bastante difícil aí, né, para conseguir continuar. Vamos ver como o mestre armênio vai seguir nessa partida aí, porque não tá nada confortável para ele. O que vocês fariam nessa posição aí, gente? Galera que está acompanhando aí, que lance vocês seguiriam aí de pretas, de vermelhas no caso, né, para conseguir escapar dessa posição nada confortável contra o nosso ex-campeão brasileiro, né, campeão brasileiro 2015, Lucas Massola. Jogou F4, teve que sacrificar uma pedra. Olha só, hein? Olha a pegadinha que o Viverna fez aí para conseguir passar uma pedra para dama, hein? E agora, será que ele consegue empatar? Será que ganha? Aparentemente aí vai conseguir pelo menos um empate aí o Viverna e garantir a vitória nesse micromatch aí. E 2 pontos aí para o Viverna, né? Então, infelizmente o nosso mestre, nosso mesa 1 acabou perdendo a primeira sequência de partidas. Vamos acompanhar as outras partidas agora, ver como é que elas estão progredindo aqui. Vamos ver a do Jefferson. Eles na segunda partida aqui, caramba, início de partida, olha só, gente, com pouquíssimo tempo de jogador, o Jefferson só com 5 segundos e o adversário dele com 13 segundos. O Rafael Ordian, né, de vermelhas aí, nessa segunda partida, né, não tem como a gente saber como foi a primeira. Mas temos aí uma partida muito, muito, muito interessante. Ambos jogadores com pouquíssimos tempos. Lembrando que cada jogador, cada damista, quando faz o lance, ganha 2 segundos no relógio, tá, gente? Então vamos torcer para que o Jefferson consiga converter essa posição numa posição de vitória, hein? E o Jefferson aparentemente vai empatar esse final aí, né? Vai ficar dama e pedra contra dama e 2 pedras aí, né? Se bem que o adversário vai tentar converter esse final em vitória, né? Vai tentar passar ambas as pedras ali. Eu acho difícil que consiga, porque o Jefferson tem um sacrifício da pedra em dia 3, né? E agora atacou a pedra, vai atacar de novo. Ele vai ter que dar essa pedra aí. O final vai ser empatado aí. Ambos jogadores aí jogando até o final aí, não. Empatou o jogador 2, ganha. O Jefferson ganha o match aí, galera. Isso mesmo. O Jefferson garantindo uma vitória pro Brasil aí, hein? Vamos acompanhar os outros resultados. Vamos ver como é que tá aqui, galera. O damista aqui jogou. Vamos ver aqui como é que foi o resultado. Eu ainda não tenho os resultados, né? Não dá para olhar por aqui para saber quem é que ganhou ou empatou. Eu preciso saber aqui de cada um. Vamos ver se eles passam para mim. O Luizinho aqui ganhou a dele também. 2 pontos para o Brasil aqui do Luiz, né? Falta para mim do damista, que eu não sei ainda o resultado.
Deixa eu cobrar eles aqui para ver como é que foi. Tô perguntando aqui pro Wellington quem ganhou. E temos aqui ainda uma partida acontecendo do primeiro match ainda, né? Do Nadim. O Nadim jogando a segunda partida dele, jogando de vermelhas aqui, né, com as peças pretas no caso, né? O Wellington ganhou mesmo a partida dele, o match dele, então temos aqui empatou, o Nadim empatou o match dele contra o Seviana, então vamos computar aqui os resultados, né? Então o Nadim empatou a dele, o Wellington ganhou a dele, temos aqui mais 2 pontos somados aqui para o Brasil. Que eu estou tentando buscar os resultados aqui para descobrir quem ganhou. Estamos aqui, eu estou pegando os resultados aqui. O Gruba infelizmente perdeu a partida dele por WO, deve ter tido algum problema, não compareceu para jogar. O adversário dele obviamente ganhou a partida, né? Deixa eu perguntar aqui para o Robinson como é que foi a partida dele, né, antes da gente começar a segunda partida do match. O Zé ganhou a partida dele, o Robson também ganhou, e a vitória do Brasil a princípio aí, gente. Temos aqui, ó, 11-5 o primeiro match pro Brasil. Vitória brasileira no primeiro match. Vamos aguardar o início do segundo match agora. Torcendo para a seleção brasileira contra a Armênia, gente. É isso aí, ó. Brasil contra a Armênia, primeiro match 11-5.
A Armênia agora tem que meter 12 pontos para ganhar do Brasil. Se ganhar de 11-5, empata o match, né, entre Brasil e Armênia. Se a Armênia ganhar do Brasil por outro placar, de 10-6, 9-7, ou empatar em 8-8, a vitória é do Brasil, galera. Então a gente precisa, pelo menos para garantir aí a vitória da seleção brasileira, ganhar 6 pontos nesse match. Vamos acompanhar então aqui agora o desenlace agora da segunda rodada, pessoal. Vamos acompanhar aquela partida do Luizinho aqui, que ganhou a primeira partida. O Luiz que está enfrentando o jogador Aran Kinyazian. Não. Agora ele está jogando contra o Davi Pogossian, o mestre FIDE da Armênia. O Luizinho está jogando contra ele agora, nesse momento. O Luizinho aqui jogando de brancas nessa posição. Bom, o Luizinho com uma posição bem sólida, né, no começo aí. Tem um nome esse triângulo que faz aqui no começo, eu não conheço, não tem tanta teoria contra o... Não tem tanta teoria como os profissionais, mas eu sei que tem um nome esse V que é feito aqui, né, esse triângulo que é feito aqui, que deixa a posição bem sólida para as brancas, não é? Demi Ferreira, estamos acompanhando aqui a partida, né? Agora do Luizinho, né, que é o Júnior Assis, contra o Davi Pogossian, o mestre FIDE da Armênia, né? Uma posição aqui que está logo no começo, né? Vamos ver se a gente encontra uma outra partida aqui. Essa aqui então é o resultado parcial do Brasil contra a Armênia, tá, gente? Vamos aqui então na mesa 1 do Brasil. Aqui para vocês, o Nadim jogando contra o mestre internacional Inchan Alaverdian. O Nadim está de pretas aqui, jogando com as peças vermelhas, no caso, né? E aqui o Viverna, né, o Inchan da Armênia, atacou a peça de F4 do Nadim. Vamos ver como ele vai prosseguir nessa posição aí, né, galera? Lembrando que ele pode fazer um lance de tempo, né? Aí o adversário toma, ele sacrifica uma peça, toma e depois toma duas, voltando a peça para o mesmo lugar. Foi o que ele fez nessa posição. Né? Uma posição bem interessante, o Nadim dominando as casas pioneiras do tabuleiro, né? Casas pioneiras, casa de C5 e F4. Aparentemente uma posição muito boa para o Nadim. Tem que ver o quanto que essas peças nas casas pioneiras estão fortes, né? Estão seguras, né? Aí eu já não tenho conhecimento para avaliar, mas aparentemente o Nadim aparenta ter uma boa posição contra o jogador número 1 da Armênia, o Inchan Alaverdian, mestre internacional da Armênia, né? Que na rodada anterior conseguiu vencer o nosso mestre FIDE e ex-campeão brasileiro, Lucas Massola. É um match bem difícil, um match muito duro, que o Brasil conseguiu vencer o primeiro match por um placar excepcional de 11-5 contra a seleção da Armênia, não é? Aparentemente o Nadim tem uma posição muito boa aí. Vamos ver como é que vai prosseguir os lances, né? Com as peças diminuindo as casas onde elas podem andar, né? E, enfim, a gente vai ver aí o que ele vai falar. Fez uma troca para trás, aí, segundo ele, seria o lance mais favorável para as pretas. Né? E tem uma peça muito boa lá em F4, segurando duas peças brancas, né? Acredito que pelo menos o empate o Nadim já tenha nessa posição. Mas eu, na minha ignorância, acredito que o Nadim esteja em uma posição melhor aí. Bom, 3 contra 3. Vamos ver como é que vai seguir aí. Deve jogar agora H2, G3. As brancas não jogou, atacou, né? Primeiro.
agora, depois do H2, G3, né, para evitar o domínio lá da casa F4 de novo, né, o que possivelmente significaria a derrota das brancas. E continuam com uma posição superior aparentemente superior para as pretas, né, mas aqui tem o domínio aqui da oposição às brancas, né. Vamos ver como o nosso mestre brasileiro vai seguir. E aparentemente, né, o brancas vai ficar sem lance aqui, né. Porque se jogar em D2, né, tem depois o avanço em D5, em E5 e as pretas e as brancas ficam sem lance depois, vão ter que sacrificar alguma peça, né? Vamos ver o que vai fazer. Sacrificou a peça lá para trás para poder passar uma outra. Aí vamos ver o quanto que isso vai ser benéfico para as brancas. Aparentemente deve dar empate essa partida aí, já que dominou o carregão, né? E a gente aprendeu lá no curso que a gente fez, né, gente, no meu canal lá, né, quando as brancas dominam esse carregão, tem 3 damas adversárias que empatam, ainda mais aqui no caso, né, 2 damas, né. E aqui o Nadinho, já com a experiência dele, né, forçando um final empatado, empata o primeira partida. Parabéns, Nadinho, empatando com o jogador mais forte da Armênia. Não sei se ele está contente com a partida, mas o resultado é um resultado muito bom para o Brasil. Vamos ver uma outra partida aqui. Então acompanha, gente. Até esse momento, esse é o resultado do Brasil, tá, contra a forte seleção da Armênia, que vão acompanhar um pouco a partida do Jefferson, né? Do Jefferson enfrentando o Tigran Arutyunyan, né? Empata a primeira partida, né? Eles já vão para a segunda partida também. O Jefferson conseguindo um bom empate. O Brasil conseguindo seus pontos aí, né? Mais um empate garante mais um ponto para o Brasil. Vamos ver uma outra partida aqui então. Vamos ver a do Lucas, nosso mestre feed aqui. Lucas Massola, campeão brasileiro já. Jogando de pretas aqui esta partida. 6 contra 6 peças, né? As peças bem distantes uma da outra. Dizem que os mais fortes jogadores de damas são revelados no final de partida, né? Tem muita coisa para calcular, né? Eles têm o que a gente chama de memória de jogo, né? Eles conseguem observar os jogadores mais fortes de damas, conseguem observar as posições aí em que eles estão. Eles conseguem observar a posição que eles estão e lembrar de posições que eles já estudaram. Então, eles não ficam calculando 10 lances diferentes. Não, eles veem que naquela posição eles sabem que eles devem seguir de um jeito ou de outro. Ou seja, eles conseguem calcular mais rápido e de uma forma... eles conseguem calcular menos lances, eles precisam calcular diferentes lances, menos diferentes lances, né, do que a gente, que no caso eu que sou um jogador muito mais fraco do que eles, têm que calcular muito mais lances, né? E eles precisam calcular menos lances por já ter essa memória de jogo, né? Eles conseguem economizar energia, economizar tempo e isso é um grande benefício para eles, não é? Deixa eu passar aqui o link da transmissão ao vivo aqui. E aqui nós temos a partida aqui do Lucas contra o, o Armenian, né? Um jogador muito, muito, muito forte da Armênia, né?
Muito bem, temos aqui então, gente, o resultado. Temos aqui o resultado do Brasil, o resultado parcial aqui do Brasil, 11-5 para o Brasil, né? Vitória brasileira até o momento aqui, no primeiro match, né? Estamos aqui acompanhando a segunda partida aqui do micromatch entre o Lucas Massola, né, o nosso mestre feed brasileiro aí, campeão brasileiro 2015, enfrentando o Samvel Azibekian, né? Essa partida, uma partida aparentemente bem difícil para o jogador de brancas, né? Ele está tendo que sacrificar peças aí para conseguir continuar a partida. Muito bem, olha só. O jogador brasileiro aí, dominando a posição. E vai ganhar a partida aí agora. Um lindo arremate aí. E vitória do Lucas Massola aí no segundo. Então nós temos aqui, na soma de pontos acumulados aqui, uma derrota aqui para o Brasil, uma vitória agora, né? Lembrando que o Brasil só precisa de mais 4 pontos para vencer esse micromatch, né? Esse match contra a Armênia, né? Então temos aí a priori mais 2 pontos para o Brasil, né? Vamos acompanhar as outras partidas aqui agora, não é? Então a gente volta aqui, vamos acompanhar a partida do Luizinho aqui. O Luizinho já acabou, vamos pegar os resultados aqui, vamos ver a partida do Nadim contra o Viverna, né? Contra o Mesa 1 da Armênia, né, pessoal? Então temos aí, ó, resultado, a posição até o momento, né? 6 peças contra 6 peças. Treze segundos só para o Nadim, mais de 1 minuto para o Viverna. Na primeira partida houve empate entre ambos, né? Então o resultado agora dessa partida é fundamental para o resultado do match, né? No caso de um novo empate aí, vitória, empate do match, né? E quem ganhar nessa partida ganha o match também, já que a primeira partida terminou empatada, né, gente? E agora vão chegando os resultados pra gente aqui, hein? Várias vitórias brasileiras aí. O Zé ganhou, o Jefferson ganhou, o Massola ganhou, o Robinson ganhou. E nós temos aqui como resultado parcial, por enquanto, já que eu mostro pra vocês, vamos terminar de assistir essa partida aí. 3 segundos só pro Nadinho. Nadinho aqui com uma posição muito boa, jogando de brancas aqui. E o Mesa 1 da Armênia tendo que correr pro empate nessa posição. Será que consegue empatar essa partida, gente? Não sei não, hein? Nadinho aí jogando de brancas. Vai fazer uma dama agora. E consegue o empate aí, né? O jogador de pretas. O Mesa 1 da Armênia consegue o empate aí suado, né? E empata o match entre ele e o Nadim, né? Então vamos à soma dos pontos aqui, galera. Olha só, o Nadim com esse empate aqui garante a vitória do Brasil nesse segundo match também, né? Falta a gente o resultado do grupo. O grupo, infelizmente, ele perdeu por WO. Falta ainda o resultado do Luizinho e do Wellington. Vamos ver como é que tá a partida deles aqui, né? O Luizinho já acabou a partida, tá jogando uma outra partida aqui que não tem a ver com o match. Também acabou a partida aqui do Wellington. Deixa eu perguntar aqui.
Vamos ver aqui como é que foi. Esperando, mas já é vitória do Brasil, galera. O Brasil vence por com 2 vitórias contra contra a seleção da Armênia. Então vamos colocar aqui então para a gente poder vislumbrar o resultado final aqui. Vitória de 4-0 do Brasil contra a Armênia, uma vitória elástica. O Luizinho empatou a dele, então temos aqui um empate. E o Wellington venceu novamente. E olha só, galera, vitória de 11-5 para o Brasil no primeiro match, 12-4 para o Brasil no segundo match, né? Vitória por 2-0, ou seja, 4-0 do Brasil contra a Armênia, contra jogadores fortíssimos da Armênia. Temos aqui, gente, como vocês podem ver, o mesa 1, o Nshan Alaverdian, mestre internacional da Armênia. Temos outro mestre nacional aqui, o mesa 6, né, o Rafael Ordian, né? O Davi Pogossian, mestre FIDE da Armênia. O Kachatur Akopian, mestre FIDE da Armênia. O Artak Akopian, talvez irmãos, não sei se é um sobrenome sim, é bastante comum lá na Armênia, mas Artak Akopian, mestre FIDE também da Armênia. E aí aqui outros jogadores, com certeza, jogadores fortíssimos, né? O Samvel Azibekian e o Aran Kiniazian, né? E o Tigran Arutiunian jogando pela seleção armênia. E aqui no Brasil, o mestre Lucas Massola, uma derrota, né? Uma derrota difícil, né? A gente viu que foi uma primeira partida bastante difícil do Lucas Massola contra o número 1 da Armênia, e depois uma vitória dele, né, no segundo match, né? O Nadim com 2 empates assim, contra 2 jogadores fortíssimos, né? Empatou com o mesa 1 da Armênia e empatou com o mesa 2 também da Armênia. Muito bem, Nadim, parabéns. O Zé Correia vencendo os 2 matches aqui contra a seleção armênia. O Gluba, infelizmente, o Gluba deve ter tido algum problema lá, perdeu para o WO, acabou cedendo alguns pontos aqui para a Armênia. O Robinson com 2 vitórias contra a seleção armênia aqui também. Parabéns, Robinson, o mineirinho aí, de Poços de Caldas. O Jefferson com 2 vitórias, uma no primeiro match, outra no segundo match contra a seleção armênia. O Wellington Lima também, mais 2 vitórias para o Brasil. E o Luizinho aqui com uma vitória no primeiro match e um empate, né? 2 empates, né? no segundo match, né? Garantindo a vitória para o Brasil. O Brasil ganhou o primeiro match de 11-5 e o segundo match de 12-4. Vitória do Brasil por 2-0, por 4-0 contra a seleção armênia. Galera, que match da hora esse. Espero que vocês tenham gostado de terem acompanhado aqui no canal. Eu tive um problema aqui no começo, ela demorou um pouco para transmitir as partidas, mas tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa transmissão, tá, gente? Eu vou colocar uma cópia dessa transmissão agora para a gente poder, vocês acompanharem novamente o match, tá, gente? Quem quiser acompanhar os detalhes e tal. E tá aí. Parabéns, seleção brasileira. Parabéns, Lucas Massola, Nadim Naufal, José Correia, Robinson Ferreira, Jefferson Roque, Wellington Lima e o Luizinho. Parabéns para todos vocês que contribuíram com o resultado dessa elástica vitória contra a seleção armênia. Eu não conhecia os jogadores, né, mas só de ver pelo nível dos jogadores brasileiros, eu esperava que fosse um match muito difícil, e foi, né, apesar do placar elástico, né, as partidas a gente acompanhou, foram partidas duras, né, e bem interessantes também. Sugiro que vocês revejam também o vídeo para analisar as partidas, ver o que teve de bom, o que teve de ruim, né? Aquela primeira partida do Lucas Massola lá, uma partida muito, muito difícil, uma tablita difícil de ele seguir no começo. Não sei se houve algum erro grave ou se realmente a tablita era muito difícil, né? E o adversário dele, obviamente, por ter ganhado a primeira, jogou por empate na segunda e jogou assim, por baixo na segunda, né? O Lucas toda hora pressionando e o adversário dele conseguiu um empatezinho lá no final que garantiu a vitória do Nshan Alaverdian contra o Lucas Massola no primeiro match,
né? Mas não foi suficiente para ganhar do Brasil, já que o Brasil venceu o primeiro match de 11-5, e no segundo match o Brasil foi arrasador. É só acompanhar aqui, gente, segundo match, o Brasil não perdeu nenhuma partida, a não ser a derrota por WO. O Brasil não perdeu nenhuma partida, foram 5 vitórias e 2 empates. Né? A seleção brasileira é uma seleção muito forte. Né? E aí vamos aguardar agora o desenlace para o nosso próximo match entre Brasil e algum outro país aí. Vamos ver quem será o país que vai jogar, que vai enfrentar a seleção brasileira aí. Se tiver alguém vendo de outro país aí, gente, quiser fazer o convite aí para a seleção brasileira, temos aí jogadores fortíssimos, né? E vamos ver como é que vai ser aí o desenlace desse resultado, né? Vamos ver aqui algumas partidas, gente, para a gente poder acompanhar, né? Vamos ver uma partida do Wellington Lima aqui, ó. Então vou pegar aqui uma partida do Wellington que ele tenha jogado aqui nessa partida, né? Então temos aqui, deixa eu só dar uma melhorada. Essa partida foi do Wellington, que venceu os 2 matches, gente. Isso mesmo, o Wellington venceu os 2 matches. Estou arrumando aqui para a gente poder enxergar melhor. Tá? Nessa partida aqui, o Wellington jogou de pretas, né? Então deixa eu virar o tabuleiro aqui pra gente, né? Então tá aqui, o Wellington jogou de pretas nessa partida. Isso, esse micromatch aqui. Será que eu não sei se essa partida foi do torneio, né? Eu imagino que não. Não. Deixa eu pegar essa partida aqui. Isso. Essa o Wellington jogou aqui muito bem. O Wellington Lima jogou de pretas a primeira partida. Deixa eu virar aqui a primeira partida aqui pra gente, então. Ele jogou essa partida contra o Davi... contra o mestre feed Davi Pogossian. Ele venceu esse micromatch aqui. Uma primeira partida curta de 15 lances. O Wellington comentando, Gruba Titanic. Pois é, bem que ele tentou, né, Wellington? Mas não afundou a nossa equipe, não. Nossa equipe garantiu aqui o resultado, né? Aliás, vou pedir ajuda para vocês aqui, para vocês me ajudarem na análise, tá, galera? Então, peço que vocês me ajudem aqui na análise aqui das partidas, tá? Então, essa primeira partida que a gente vai dar uma olhada aqui do Wellington, né? Que ele venceu o mestre feed armênio Davi Pogossian, né? A tablita foi essa aqui, né, gente? Com a peça de A7 para 5 das pretas, né? E aqui as brancas continuaram a partida, né? Aqui as brancas tentando aliviar a posição, né? Trocando peças para trás aqui. A gente chegou nessa posição, que é uma posição bem interessante aqui, né? Aparentemente, eu olho, parece que está igual a posição. Lembra até uma posição de russa isso aqui, gente? Não tenho um conhecimento muito aprofundado, mas lembra um pouco, né? Mas continuando aqui a partida. E aqui um golpe aqui das pretas. Tinha como evitar isso aqui? Deixa eu ver. A hora que joga ali tinha, né? Acho que era só travar, né? Jogar um C1, D2, talvez, né? Ou E1, D2, talvez isso servisse para evitar o golpe, né? Mas o mestre feed não viu o golpe do Wellington. Ele sacrifica uma pedra, sacrifica outra pedra e ganha. Faz o balão aqui, fica com uma pedra a mais, né? Ele fez um lance, depois ou a partida caiu. Não, se ele fez o lance, ele possivelmente abandonou aqui a partida. E foram para a segunda partida, né? A segunda partida, o Wellington só precisava de um empate, né? Então vamos ver a segunda partida aqui do Wellington, que o Wellington estava jogando de brancas nessa posição, né? A tablita é a mesma, né? E ele aqui precisando somente de um empate para garantir a vitória, né?
Ah, o Jefferson falou que tinha, né? Tinha mesmo. Obrigado, viu, Jefferson? Então aqui nessa posição aqui, ó, branca já foi trocando tudo já, logo de começo. Garantiu um empatezinho maroto aí que garantiria a vitória do micromatch. Né? E aqui, aparentemente, uma posição bastante tranquila para brancas seguirem aqui, né? Trocando mais uma pedra, facilitando aqui um empate para o fim de partida. E aqui, com esse sacrifício de pedra, né? As brancas sacrificam aqui uma pedra, né? Sacrificam 3 para tomar 2, né? Fica com uma pedra a menos, mas é vantagem suficiente aqui, é uma condição suficiente para ganhar aqui a partida. Né? Mais um golpe aí que o Wellington deu aqui no Mestre Feed. Ganhou o primeiro match aqui com 2 golpes. Parabéns aí, Wellington. Uma vitória aqui que fez diferença para a seleção brasileira aqui, com certeza. Vamos agora analisar a partida do Jefferson aqui, que está acompanhando o nosso chat aí, a nossa transmissão ao vivo, né? Então vamos aqui aos jogos dele. Vamos pegar aqui a partida que ele jogou contra o mestre internacional Rafael Ordian. Então vamos abrir aqui a partida que ele jogou contra o Rafael Ordian. A primeira partida o Jefferson jogou de pretas, né? No caso aqui as cores vermelhas, né? Olha que tablita interessante, né? A peça de H2 começa em E5. Para quem não conhece tablita, né, gente? Basicamente, a posição inicial não é a posição natural das peças, né? Então, retira-se uma ou duas peças, uma peça branca ou uma peça preta, ou ambas, né? Uma peça branca e uma peça preta, e colocam ela num lugar em que não seja natural, né? Como aqui no caso, tirou a peça de H2 e colocou ela em E5. Essa é uma partida curta, apenas 8 lances, né? Aqui no caso você tirou 2 peças, né? A peça de H2 foi para E5 e a peça de H8 foi para H2, né? Vamos ver como o mestre internacional seguiu nessa posição. Jogou C3, D4. Vou mostrar a do Massola, Tomou. Aqui o Jefferson foi fechando a posição aqui, já ganhou peça, já logo no começo de partida aqui, né, ganhou a peça em 6 lances aqui do adversário, né? Se não foi antes, né, talvez fosse uma posição pior aqui, e já ganhou a partida aqui do mestre internacional aqui em 8 lances na primeira partida, precisando só de um empate na segunda. Vamos ver como seguiu a segunda aqui, o Jefferson jogando de brancas nessa posição, né? O Jefferson fechou aqui, o adversário tomou aqui, e aí o Jefferson manteve um centro aqui bem difícil de cuidar, né? Eu imagino que não seja nada confortável ficar com essas 3 peças aqui no centro, né? Com uma peça em H2, né? Aqui o mestre nacional acabou trocando as peças brancas, né? O que imagino que tenha facilitado um pouco pro Jefferson, e aqui com uma posição sem pressão, eu acredito que não tenha sido tão difícil para o Jefferson conseguir um empate, mas entre a minha crença e a realidade tem uma diferença enorme, não é? Possa existir. Então aqui o Jefferson foi trocando as peças. E aqui o Jefferson chegou para um final aqui aparentemente empatado, né? Que ele conseguiu converter aqui o empate, né? Uma posição empatadíssima, que a gente acompanhou ao vivo essa partida aqui, né? E aqui empatou a partida e garantiu a vitória aqui do mestre. Vou mostrar a partida do Lucas Massola. Contra o Viver na partida aqui que ele... o primeiro match aqui que ele acabou perdendo a primeira partida. Era esta posição, o Lucas Massola estava de pretas nessa posição. Não é?
Então, observando essa posição aqui, gente, tá? Começou aqui, a peça de brancas de F2 foi para 5, a de D8 preta foi para F4. Começou desta forma a posição, a primeira partida do Lucas, aquele infelizmente acabou perdendo nessa posição aqui, né? Seguiu com H6, G5, C3, D4, G7, F6, B2, C3, G5, F4, trocando aqui as peças e chegando nessa posição aqui resultante após o oitavo lance, né? Aqui as brancas tinham uma pedra atrasada de H2 vai para G3, preta de D7, E7 vai para F6, e a outra peça atrasada preta sai de H1, de A1 para B2, né? D6, E5. E aqui eu imagino que a posição preta já não esteja muito boa, não. Jefferson, Wellington, os mestres aí que estão acompanhando o chat aí, ó, a transmissão ao vivo. Nessa posição aqui já é uma posição difícil já para as pretas ou não? É uma posição que dá para seguir, né? Porque o que eu senti é que nessa posição aqui o Lucas ele demorou um pouco para fazer o lance, né? Ele fez a troca para trás aqui nesse momento. Ele trocou aqui para trás. Eu não sei se tinha algum outro lance favorável nessa posição aqui. Então ele jogou aqui F6, G5 e houve a troca para trás, né? E aqui já é uma posição que não parece ser uma posição muito boa para as pretas, né? Tem a peça atrasada aqui de A7, né? Esse quarteto fantástico aqui que vai ter dificuldade para sair, ainda mais depois deste lance aqui, que eu acredito que não tenha mais lances para pretas jogarem aqui, né? Não sei muito bem como continuar nessa posição. Se bem que aqui o Lucas perdeu no tempo, né? Então talvez tivesse continuidade, né? Poderia talvez jogar H6, G5. Então, Wellington, também acho, né? Mas é que vocês manjam muito mais do que eu, né? Talvez tenha algum recurso que as pretas poderiam utilizar para tentar um empate maroto aí, né? Difícil, né? Porque é uma posição muito fechada, né? A falta da pedra de D8, essa pedra de D8 aqui fez muita falta. Não tem B6, C5, não tem C7, D6. Talvez aqui E7, D6, mas depois não teria continuidade, né? Teria que jogar H6, G5 para depois fazer uma troca para trás, né? O que não sei se seria favorável, né? Mesmo porque tem o lance G3, F4 aqui. Talvez jogar H6. Preta tinha balão, pararia em H2. Preta aqui tem balão nessa posição? DM Ferreira, onde é que as pretas têm um balão aqui para parar em H2 aqui, que eu não estou vendo aqui. Ah, sim, se joga H6, ele jogasse H6, G3, F4, né? Pararia até em E1, né, no caso. Tem razão, né? Poderia ser. Né? Jogar aqui de E7, D6, né? Com o intuito de jogar H6, G5 para trocar para trás, né? Já que as brancas não tem o lance G3, F4, não teria nesse momento o lance H6, F4. Talvez desse para seguir nessa posição. Antes, nessa posição aqui, não tô achando que não, hein? É que tem um lag, né? O delay, né? É que tem um delay aqui nessa posição aqui, então fica... por exemplo, eu estou falando aqui, demora 30 segundos, 20 segundos mais ou menos, para vocês receberem o que eu estou falando, né?
Tempo em G6. Bom, essa é a posição. Nessa posição aqui, então não era para ter tocado para trás, então, na opinião de vocês? Mas se não toca para trás... G7. F8, G7. Posição complicada essa, né, gente? Eu tô sem o Aurora aqui para me ajudar. Bom, seguiu aqui a partida, né? E aqui, infelizmente, o Lucas perdeu no tempo nessa posição. Ele estava muito apertado no tempo. E o Viverna, né? O Enchan Alaverdian, ele estava com bastante tempo, mais de 1 minuto, se eu não me engano, né? Tá. Bom, galera, vamos para a segunda partida aqui, que houve empate. Deixa eu ligar aqui. Antes de jogar D6 e 5, né? Tudo bem, amiguinho. Segunda partida aqui do, do Lucas contra o Viverna, né? A única partida que o Lucas perdeu, né? Essa partida agora terminou em empate, né? Aqui o Lucas estava de brancas nessa posição. Vamos virar aqui o tabuleiro. E aqui a mesma troca da partida anterior. Interessante. Diferente da partida anterior, as brancas não mantiveram aquela pressão, né? Talvez isso aparentemente tenha facilitado o empate, mas acho que está uma posição bem difícil aqui para as pretas, né? Apesar do lado direito das brancas aqui ter poucas peças, não vejo muito como as pretas se beneficiarem disso, né? Eu acredito que seja uma posição melhor para as brancas essa posição, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó, eu joguei A1, B2 nessa posição e pretas jogaram G5, H4, né? Essa é uma posição que as brancas estão melhores, eu imagino que sim, né? Não tenho certeza, mas... O que vocês acham dessa posição aqui, galera? Pessoal que tá assistindo aí, que tá participando da transmissão ao vivo nossa aí. Essa é a posição em que parou, né, a partida do Lucas contra o Alaverdian, o jogador mais forte da Armênia. E aí, gente, brancas são melhores, tá igual, é uma posição tá melhor para as pretas. Mestres, me ajudem. Lembrando, tá, gente, que o Brasil aqui venceu o match, tá, galera? Olha aqui, gente. O Brasil ganhou o primeiro match de 11-5, ganhou o segundo match de 12-4, uma vitória elástica do Brasil por 4-0, né, por ter ganhado cada match, né, cada match dá 2 pontos. Né? Então ganhou o primeiro match de 11-5 e ganhou o segundo match de 12-4, garantindo a vitória do Brasil por 4-0. Né? Na soma dos placares, né, ganhou de 23-9, né? Nossa, um placar bem elástico, né? Estou voltando aqui.
Então aqui, ó, aqui tá difícil aí, nem os mestres estão se entendendo aqui, né? O Wellington acha que as pretas estavam ruins, o Jefferson acha, eu prefere jogar de pretas nessa posição aqui. Caramba, hein? Bom, vamos ver como seguiu aqui nessa posição, tá, galera? Aqui, o Lucas sacrificou a peça e colocou a peça lá em E5 nessa posição aqui, né? Jogador de pretas dominou a casa pioneira, C5 aqui, e o Lucas foi para F6 aqui, né, na casa crítica aqui, a posição fica bem interessante. Agora, acho que, se não me engano, foi aqui que o Alaverdian fez o sacrifício aqui para poder passar a pedra. Isso, foi aqui mesmo, né? Sacrificou lá, toma aqui, toma lá, e vai para a dama aqui, garantindo não só o empate, como uma posição superior aqui nesse final, né? E acabou ganhando a partida aqui ainda, né? Ficou... Que posição, hein, gente? Que coisa, hein? Eu imaginei que nessa posição aqui, ó, depois do sacrifício, né, que as brancas tinham compensação pela peça, né? Mas esse golpe aqui, né, acabou tirando as esperanças das brancas, né? Não sei se tinha alguma outra coisa que as brancas poderiam fazer, né? Porque depois de F6 já tem o golpe, já fica perdido, né? Então, aqui é uma posição já bem difícil, né? Difícil seguir nesse tipo de posição. Talvez C3, D4, mas C3, D4, imagino que tenha F8, E7, né? Não pode. C3, D4 tem que jogar A7, B6, olha eu. Aí depois de A7, B6. Será que tinha C3, D4 nessa posição aí, gente? Pra dar continuidade? Não, né? Não. Não, porque se joga C3, D4 nessa posição, né? Eu imagino que tem H6, G5, toma. Depois B6, B7, C7, B6, toma. Depois a B8 vem parar aqui em D2. As brancas tomam e vai para a dama. Imagino que fique perdido mesmo assim, né? Acho que já estava difícil mesmo a posição. O Alaverdian jogou muito nessa posição mesmo, acabou ficando ganho. Tá? Galera, valeu, obrigado por todo mundo que acompanhou as partidas, os matches, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da transmissão, que vocês tenham aprovado a transmissão. Houve um problema aqui, um problema técnico aqui, que impediu que eu mostrasse todas as partidas, né? E acabou fazendo com que a gente não pudesse acompanhar o match todo, tá? Mas fiquem tranquilos, tá, pessoal? Porque todas as partidas elas estarão... eu vou salvar aqui no YouTube, vocês vão poder acompanhar a transmissão novamente e a elástica vitória do Brasil contra a seleção da Armênia nesse match fabuloso aí para o Brasil. É uma vitória elástica, assim, de 4-0. Nós somos dos pontos 23-7, tá, gente? E a gente se vê de novo na nossa próxima transmissão. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente!